o professor Antônio, professor da Universidade Federal de Ouro Preto, minutos depois dessa nova bomba que explode no mundo político do Brasil, né? Onde o atual presidente Michel Temer é acusado aí não só acusado, mas dizem ter gravações onde ele tenta obstruir a justiça e comprar o silêncio do ex-presidente da Câmara, o Eduardo Cunha. Enfim, esses assuntos que estão aí. É isso, professor. Você estava falando que no Brasil não se morre de tédio. Por quê? Porque, José, vamos colocar da seguinte forma. Em primeiro lugar, nós temos aqui um modelo político, aqui no Brasil, que ele foi feito para não dar certo, né? Isso é uma tecla que eu martelo já há muito tempo. E por que ele foi feito para não dar certo, tá? Eu vou pensar primeiro na relação do executivo com o legislativo, tá? No chamado presidencialismo de coalizão, né? Aonde o presidente da República, ele para tomar qualquer decisão, ele precisa consultar sistematicamente o legislativo. E esse tipo de situação criou ao longo desses anos, desde a chamada redemocratização, uma grande anomalia política, que é você ter um país onde quem produz ou quem tem a iniciativa de produzir a lei é o executivo e não o legislativo, tá? Então, os membros do legislativo, historicamente no Brasil, eles são preparados, aí, vamos pensar pelo menos nesses últimos anos, 20 e poucos anos, para negociar com o executivo a aprovação dessa ou daquela lei. Então, eu quero dizer, José, que, repara, um sistema que começa assim, ele já começa de forma errada, né? Ele já está invertendo as situações. Aonde aquele que deve produzir a lei, ele não produz, ele apenas negocia o seu voto com aquele que deveria administrar e que, nesse caso, é que está tendo a iniciativa produzindo a lei. Então, é um sistema que começa dessa forma. Ele, então, foi feito para não dar certo, em primeiro lugar. E essa coisa de você ver que ele foi feito para não dar certo, pense aí nesses atores políticos que estão em evidência agora, né, nesse dia de hoje, aqui no Brasil. Vou começar, não vou nem falar do Temer ou do Aécio Neves, vamos falar do Eduardo Cunha, tá? Se você pensar o que é a personagem do Eduardo Cunha, ele é, curiosamente, um deputado federal que já está há muitos anos na política. Ele já esteve envolvido em inúmeros escândalos no estado do Rio de Janeiro, e isso nunca foi motivo para que ele fosse impedido de se candidatar, lamentavelmente. Ele chega ao Congresso Nacional e a revelia da época do governo na presidência de Dilma Rousseff, ele se candidata à liderança, à presidência da Câmara dos Deputados, consegue se eleger, a revelia dos acordos que tradicionalmente eram feitos. Não estou aqui dizendo que esses acordos são positivos, mas esses acordos só existem exatamente pela minha primeira crítica, que é esse presidencialismo de coalizão, onde tudo funciona ao contrário. E aí, no final das contas, ele se transforma no grande chantageador da República Brasileira. Ele primeiro chantageou Dilma Rousseff, né, e acabou que ele tratou o processo de impeachment como uma grande chantagem, no final fez isso. Aí ele é preso e aí ele ameaça o tempo todo as pessoas e a gente só vem à tona a gravidade dessa ameaça quando o empresário diz o quanto pagava de mesada a ele estando na cadeia. Por favor, José, isso aí é uma coisa muito grave. Repare que essa fala é um empresário que está pagando uma mesada a um sujeito preso. Quer dizer, então isso é de uma gravidade assim sem precedentes, tá? E tudo isso por quê?
por um sistema todo errado. Quer dizer, se a gente bota... Não estou dizendo aqui que o Eduardo Cunha ele seria honesto em algum dia na vida dele. Provavelmente, pela índole dele, ele jamais será honesto. Agora, num sistema onde ele, como deputado, seja obrigado a fazer leis, e apenas isso, né, talvez a desonestidade dele fosse limitada a certas searas, né, e não da forma como acabou acontecendo. Meu amigo, se eu entendi bem a sua análise, ela parte do seguinte pressuposto. Número 1, o sistema, que é esse sistema de presidencialismo de coalizão, ele em si, ele é responsável por essas anomalias, porque ele exige um toma lá da cá, digamos assim, para que você consiga uma base no Congresso. O presidente que estiver no poder precisa ter uma base para aprovar os projetos, etc. E isso, como não existe uma maioria, ele tem que buscar essa maioria nos diversos partidos que formam o espectro, né, político brasileiro. É por aí, né? Não, eu diria o seguinte, não é que ele seja um provocador, mas ele permite a anomalia, entenda? Vamos lembrar, José, você cientista político como eu, nós temos, é claro, os seres humanos que são seres falhos, né? Que têm vícios, que têm uma série de problemas. Agora, temos as instituições que foram criadas exatamente para tentar tolir, na medida do possível, esses vícios humanos, né? Então, agora, quando você tem uma instituição que ela é totalmente permeada por qualquer vício, aí passa a ser um problema. Então, quer dizer, o presidencialismo de coalizão não é que ele gere o problema, mas ele permite essa anomalia indiscutivelmente. Seria isso, em primeiro lugar. Entendi perfeitamente. Então, tem que se pensar reformas da funcionabilidade dos atores políticos, digamos assim, das instituições políticas, não dos atores, das instituições. Mas isso passa por uma reforma ou uma nova Constituição, e isso também não é tão simples, né? Ou novas leis sendo feitas por parlamentares, né, que estão usufruindo dos benefícios desse sistema. Então, não é uma coisa tão simples, né? Admitamos, né? Não, sem dúvida alguma. Agora, em relação à crise propriamente política atual, não apenas os seus fatores, né, ou as suas causas, mas, digamos assim, o que ela é, né? A caracterização dessa crise. O que foi que aconteceu agora, professor, de ontem? De ontem para hoje, aqui é hoje, aí é ontem, né? Porque nós estamos China e Brasil. Aqui dia 18, aí ainda dia 17. O que aconteceu aí nesse dia 17 que muda o cenário político no Brasil? Ou seja, coloca esse cenário em um novo patamar. O que foi que aconteceu? Bom, como sempre as coisas acontecem aqui no Brasil, mesmo quando elas são boas, elas acontecem de maneira turva, né? O que aconteceu? No final da tarde de hoje, início da noite, no jornal O Globo, né? Provavelmente um dos principais jornais impressos no Brasil, e sabemos muito bem da postura política desse jornal, desse grupo, né? Que foi um grupo que apoiou o governo de Michel Temer desde o início. Surpreendentemente, é exatamente nesse jornal que é veiculada na sua edição online a seguinte notícia com o jornalista chamado Lauro Jardim, que uma série de gravações foram feitas pelo presidente do grupo JBS, né, o Joesley Barbosa, se a minha memória não me trai, e que gravações que foram acompanhadas e foram entregues, à Polícia Federal, e esta, por sua vez, já chegou ao ministro Fachin, no STF, e novamente, é uma coisa esquisitíssima, porque isso tudo está lá e aí há um vazamento, né, como lamentavelmente acontece no Brasil, e um vazamento para o Grupo Globo, né?
Sempre assim, né? Mas, de qualquer maneira, que esse vazamento aí, no caso, ainda que tenha um vício de origem, ele aparece de que maneira, tá? Colocando que o presidente do grupo JBS, ele colocou um gravador no bolso e gravou duas conversas, né? Muito sérias. Uma com o presidente em exercício, o senhor Michel Temer, aonde ele dizia que pagava uma mesada ao Eduardo Cunha e ao Funaro. Ambos estão na cadeia, ambos denunciados pela Lava Jato e em prisão preventiva. E ele pagava essa mesada para que os dois não abrissem a boca. E aí o que acontece? Então o Joesley, que é o presidente da JBS, ele dizia então que ele pagava uma mesada aos dois. E nessa conversa o Michel Temer ele fala, né? Olha, então que continue a pagar essa mesada, que continue a fazer isso, tá? Para que os dois não abram a boca, né? Ou seja, as pessoas estão presas, sendo investigadas por corrupção, e mesmo presas ainda estão sendo envolvidas diretamente, sendo corrompidas diretamente por um outro processo de corrupção, nesse caso envolvendo a JBS. Para explicar ao público, de forma geral, assim, o que é a JBS? É um dos principais grupos econômicos com atuação no Brasil e fora do Brasil, um dos maiores grupos econômicos do mundo, digamos assim, nessa área principalmente de alimentos, né? Sim, de carnes, alimentos de uma forma geral, exatamente. Então, digamos assim, o silêncio do Eduardo Cunha numa provável delação à justiça, esse silêncio estava sendo comprado e pago pela JBS. Exatamente. E o Michel Temer, segundo o áudio, enfim, endossou isso. Disse, sim, é para fazer isso. Digamos assim, que foi isso que o áudio captou, né? Exato. Isso repare, então, nós estamos falando do presidente da República estimulando a corrupção, né? E isso, confirmado esse áudio, porque por hora temos apenas a notícia no site do jornal, né? Isso é motivo para, no mínimo, uma renúncia do presidente da República, né? Obstrução de justiça, né? Sim, em todos os sentidos. Isso feito pelo presidente da República, né? É simplesmente inadmissível em qualquer lugar do mundo. Sim, entendi a gravidade. Então, assim, desses atores políticos da cena nacional... E deve ter outras, né? Já que foram vazadas. O Aécio Neves. Quem é o Aécio, né? Para o público assim mais fora do Brasil, que também pode nos escutar. O Aécio, o principal ator político, digamos assim, do PSDB, foi candidato pelo PSDB, que era o principal partido de oposição ao governo Lula e Dilma, né? Foi para o segundo turno, perdeu lá para Dilma e começou a contestar o resultado das eleições. Ele é senador por Minas Gerais, já foi governador de Minas Gerais, né? Ou seja, é atualmente o presidente desse grande partido brasileiro. Não sei se continuará grande, mas pelo menos até agora era um grande partido brasileiro, ou ainda só para que o público tenha uma ideia. É desse partido o ministro das Relações Exteriores, atual, né, do Brasil. Então é um senador desse partido, então é um partido influente no Brasil. E o Aécio também está envolvido. Agora você fala sobre o envolvimento dele e eu peço para que você comente uma frase que me deixou chocado aqui. Aliás, muito mais de que a propina que o vazamento diz que ele recebeu, o que me deixou mais chocado foi aquela frase dele dizer que escolhia uma pessoa para pegar essa propina e uma pessoa que, se precisasse eliminá-la, ou seja, matá-la mesmo, ela poderia ser morta para que evitasse as delações. Eu acho que a imprensa brasileira ainda não está dando muita ênfase a essa citação, mas essa citação, na minha opinião, é gravíssima, o que pode, inclusive, trazer elementos de desconfiança sobre determinados processos aí, como a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal, etc., né? Começa a lançar umas dúvidas
elas precisam ser esclarecidas, porque elas causam muitas inquietações, né? Ô José, sem dúvida alguma, e a coisa toda é bem pior, né? Pois só para aqueles que nos assistirem essa nossa conversa, porque, vamos lá, como é que se deu esse processo todo, tá? Você tem novamente o Joesley, que é o presidente da JBS, encontra-se com o Aécio num hotel de luxo na cidade de São Paulo. Ele grava essa conversa, tá? Onde o Aécio emite essa frase que chocou você, chocou a mim e algumas pessoas, e eu concordo com você. Eu acho que porque essa frase ela é uma frase digna dos mafiosos ou do crime organizado. Justamente. É isso aí. Nem como licença poética você fala uma coisa dessa. E só que aí é que tá, mas só que no caso do Aécio a coisa fica mais grave. Por quê? Porque ao apresentar essa gravação à Polícia Federal, o que a polícia fez com o Joesley, né, que é o presidente do grupo JBS? Ela fez uma série de acordos, e aí nesses acordos envolvia o quê? Saber os dias e locais aonde o dinheiro seria entregue, né, a Aécio Neves ou seu Cupicha, né? Ou capanga, sei lá, o nome que você quiser dar, né? Obediente às suas ordens. Mas, enfim, e a polícia, então, ela gravou, ela filmou essa recepção do dinheiro, tá? Essa entrega do dinheiro. E o interessante, tá? Não é somente isso, né? Por que o Aécio estava pedindo dinheiro, tá? Vamos lembrar também esse aspecto. O Aécio diz ele, no diálogo com o Joesley, presidente da JBS, ele diz o seguinte, que ele precisava de 2 milhões para poder pagar a sua defesa na Lava Jato, né? Das acusações que ele estava recebendo pela Operação Lava Jato, né? E é curioso, então, quer dizer, fica uma coisa sem pé nem cabeça, porque se ele está sendo acusado na Lava Jato é porque ele está envolvido em corrupção. Então ele pede mais dinheiro da corrupção para pagar a defesa contra as acusações ligadas à corrupção. É um negócio assim que parece o redemoinho. Observação fantástica essa sua. Não tem pé nem cabeça, né? Quer dizer, você pede ao bandido, você é bandido, pede um outro bandido para que te dê dinheiro ilegal para te defender contra as acusações de sua bandidagem. Bom, eu não sei se aí há uma coerência absoluta ou um redemoinho sem fim, né? Então ele pede dinheiro para isso, e aí vamos lá, quer dizer, aí como é que encerra essa história, né? Ele diz na gravação que ele entregaria o dinheiro, no final das contas, para o advogado, né? Que acho que é Toron, o sobrenome dele, não me foge agora o sobrenome. E só que o que acaba acontecendo na prática? Tá? A Polícia Federal ela começa a rastrear esse dinheiro, né? Tem chips no dinheiro e na mala, tá? A tecnologia também serve para isso, né? E o que se descobriu? O que a Polícia Federal descobriu? Que esse dinheiro não foi para pagar o advogado, foi parar na conta de uma empresa de um outro senador do PSDB de Minas Gerais, chamado Zezé Perrella, tá? Ou seja, até para o dinheiro que o Aécio pediu ilegalmente para se defender das acusações de corrupção, ele também desviou esse dinheiro, no final das contas, tá? Nem com outro bandido ele foi honesto. E quem é o senhor Zezé Perrella? Tá? Senador pelo PSDB, senador da República pelo PSDB de Minas Gerais. É um sujeito do mesmo grupo do Aécio, tá? Grupo político do Aécio, tá? E que há alguns anos atrás esteve envolvido num escândalo terrível aqui, tá? E que não deu em nada porque ele conseguiu desviar toda a atenção quando, numa cidade aqui em Minas Gerais chamada Cláudio, o governo do estado, à época, nas mãos de Aécio Neves, sabe-se Deus por que cargas d'água, começou a construir um aeroporto lá, na cidade de Cláudio, tá? É uma cidade que não tem a menor importância para ter um aeroporto, vamos deixar claro, tá? Nem mesmo no sentido regional do termo. E o que aconteceu nesse aeroporto improvisado da cidade de Cláudio? A polícia prendeu um helicóptero
com mais de 300 quilos de cocaína, né? E o helicóptero pertencia ao senhor Zezé Perrella. E o que aconteceu com as investigações da polícia aí? Não aconteceu absolutamente nada. Quando muito disseram que era o piloto do helicóptero, e foi exatamente na conta de Zezé Perrella que esse dinheiro, desses 2 milhões de reais, pedidos pelo Aécio Neves ao senhor Joesley, da JBS, foi na conta desse Zezé Perrella que esses 2 milhões foram parar. Então, repare, no caso do Aécio Neves, a história é mais ainda complicada, né? É corrupção do início ao fim. O Rafael está online. Chama o Rafael para participar. Eu falei para ele que a gente estava nessa conversa. Vamos chamar aqui. Bom dia para os que leem Carlos Drummond de Andrade. E agora, José, você que é sem nome, que zomba dos outros, que faz versos, que ama protesto. E agora, José? José está numa encruzilhada histórica. Vocês estão bem de vida dessa. Eu que estou no Brasil, não se esqueçam disso, né? E o professor Antônio está no centro do furacão, porque ele está no Brasil entre Minas e Rio de Janeiro. Então, agora em Minas Gerais, né? Que é onde o tsunami... É claro que ele pega o Temer, mas o Temer já não era nada, a não ser digamos assim, um preposto com uma determinada legitimidade institucional para colocar e fazer passar todas as demandas do mercado, que mercado, leia-se, um segmento dentro do mercado, né? E como a reforma da Previdência, onde é a tese de que seria imprescindível para o desenvolvimento econômico do Brasil, etc. Vem esse tsunami político. Então, você tem uma oposição que se pautava por um discurso da ética, né? Da defesa da moral política, dos bons costumes. Esse pessoal é pego com a mão na botija. O Aécio é o símbolo disso, mas não é só o Aécio. O Aécio já estava morto politicamente no sentido de uma dimensão de um projeto nacional, mas agora foi enterrado de vez. Então, esse tsunami acaba com o Aécio. Esse tsunami, ele rompe com uma aliança tácita, né? Uma aliança que estava aí em curso entre o Grupo Globo, o grupo do mercado, representando o mercado financeiro, né? O grupo que tem lucrado com o Brasil. A própria JBS pega o lucro dessa empresa, pega o lucro dos bancos, né? Então, que com a crise brasileira não tiveram crise para eles, os lucros estratosféricos. Então, o seu representante maior, o Michel Temer, então, foi apanhado. Então, agora vai abrir um espaço, vai abrir um vazio que essa elite vai tentar ocupar. Não é nem ocupar, vai tentar permanecer, porque ela de lá nunca saiu, né? Enfim, é isso mesmo, professor? É um pouco isso do que eu estou falando, ou eu estou muito longe do Brasil, estou aqui na China, não consigo perceber de forma apropriada o que se passa. E hoje nós estamos aqui com o professor Antônio, cientista político. Eu estou fazendo um papel de entrevistador, já que o professor Antônio hoje é o personagem privilegiado da análise por estar no Brasil, por estar em Minas Gerais, devido à profissão ser cientista político, né? E está, em vez de eu buscar fonte de informação no A Globo, que apesar de ter dado furo da informação, eu prefiro informações mais qualificadas, né, como as análises que o professor Antônio está falando. Então, Rafael, é só para te situar sobre o porquê estamos aqui reunidos, né, já que você chegou agora aqui no nosso bate-papo, e seja bem-vindo. O Rafael, como jornalista também, aliás, fez uma excelente cobertura dos maiores eventos da política internacional, que agora está sendo percebido. Hoje aí no Brasil, aquele jornal do Nassif, né, que é um blog aí, saiu uma matéria falando sobre isso. O Paulo Henrique Amorim também publicou uma matéria falando sobre isso, sobre a relevância desse evento e como o Brasil ficou de fora.
E é interessante que eles só agora estão percebendo que isso foi importante. E eles também não vieram e não cobriram, né? Estão usando como crítica aos outros que não cobriram, mas eles também não acompanharam. E nós, o Rafael principalmente, teve o privilégio de estar no centro da cobertura desse evento de magnitude histórica para as relações internacionais. Mas deixa a China de lado e vamos para esse tsunami político. Professor Antônio, você... Ou Rafael. Só para. Eu já vou passar a palavra para o Rafael, mas é porque, José, você estava fazendo uma pergunta para mim a respeito dessa, digamos assim, para usar a expressão que você usou, né, desse tsunami que acerta a classe política. E aí vamos tentar separar o joio do trigo e pensar, ou pelo menos tentar acreditar que alguma lei ainda valha de alguma coisa no Brasil, né? O que acontece? Em primeiro lugar, quando você diz aí que o Aécio Neves já estava morto e agora ele foi definitivamente enterrado, isso é fato. Ele já era carta fora do baralho já há alguns meses da arena política, pensando aí na sucessão do Temer, né? O próprio Temer já não teria condições de coisa alguma, né? Pensar de uma prorrogação de uma vida política. E aí, então, o que pensa essas elites? Você teria o Alckmin, que é o eterno sonho dele, o José Serra já está demente, já não consegue mais concatenar coisa com coisa, então ele já também é carta fora do baralho. Agora, você tem, e aí usando a expressão, José, que você estava usando, nessa elite econômica, que é mais ou menos esse discurso que vingou na Itália há alguns anos atrás, depois da Operação Mãos Limpas, e que, de certa maneira, contribuiu para a eleição do Trump nos Estados Unidos, que é você pensar alguém que não seja da classe política, pelo menos mais tradicional, ainda que já tenha feito parte do poder, como é o caso do Dória, atual prefeito de São Paulo, né? Para que ele se candidate, né? O problema todo, analisando friamente, é que o Dória ele pode ter algum prestígio dentro dos limites do município de São Paulo. Agora, nem sei se fora do município de São Paulo ele conseguiria algumas coisas, né? Quer dizer, por hora, o grande candidato mesmo, o ponta de lança das eleições de 2018, e se forem antecipadas e se confirma, essa pessoa chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. É o que dizem todas as pesquisas. E, tecnicamente, pela lei brasileira, não há nada que impeça Lula de se candidatar. Né? Uma pessoa só está proibida de se candidatar se ela for condenada em segunda instância. Tá? Quer dizer, nem na primeira instância ele foi condenado. Então, não há nada que impeça uma candidatura dele. Quer dizer, então, só respondendo a você, José, e passando imediatamente a palavra para o Rafael, fica evidente que essa elite econômica, ela sem dúvida quer fazer uma varredura na classe política, tá? E agora já está começando a descartar, inclusive, aquelas peças que foram sempre favoráveis a ela, tá? Só que ela esbarra ainda para usar a expressão antiga do Leonel Brizola, esbarra num sapo barbudo. Esse é que é o problema, né? Por hora não foi resolvida para essa classe, para essa elite política. Mas aí eu passo a palavra para o Rafael tecer alguns comentários aí, com certeza. Pois é, não tá. Veja a minha situação aqui. Ontem eu recebi, o meu vizinho, eu não vou falar muito porque meu vizinho está reformando apartamento, não está muito bom para falar hoje, mas ontem eu recebi uma comunicação de um amigo meu que sempre toma bastante cuidado com as palavras, né? E aí ele veio de uma forma bastante assim dura em relação ao Brasil, e eu achei que estava estranho, até comentei com o José, né? Falei, poxa, eu tenho esse amigo aqui, que é amigo nosso em comum, ele sempre não é tão cuidadoso com as palavras, com a análise de Brasil, e ele veio assim tão duro dessa vez, né? Há 10 anos eu nunca tinha visto ele ser tão duro assim. Tudo bem, comentei, né? Achei estranho. Aí hoje eu acordei faz pouco tempo, ainda estou descansando dos trabalhos que nós fizemos, fui olhar a mídia chinesa, que eu olho a mídia chinesa primeiro, antes da brasileira, aí eu revi essa foto aqui do Temer, é toda preta, com o Temer assim, com as mãos abertas, escrito Yolala, que é tipo, here we go again, né? Tipo, e aí vamos nós de novo, assim. Um colega chinês publicando isso.
essa foto aqui do Temer. E aí vamos nós de novo. Aí eu falei assim, epa, alguma coisa tá errada aí. Aí eu peguei e eu vi uma mensagem do José falando que tinha estourado uma bomba lá no Brasil, uma bomba política. Aí eu fui entrar no WhatsApp, aí eu vi o plantão da Rede Globo de ontem falando sobre o escândalo. Quer dizer, enfim, chegamos aí, né? De novo a isso. Acho que nada de muito inesperado, vamos ser bem sinceros, né? Em termos de classe política, não em termos de pessoas. Nada que escandalize um povo que já está vivendo dentro de um ambiente político indecente, imoral e de loucura, né? Acho que não é uma coisa que a gente pode dizer que fomos pegos de surpresa. Já faz um tempo que estamos vivendo nisso, já está mais do que provado pelas delações que isso não é uma exceção, isso é a regra, e que isso pertence à classe política brasileira, isso pertence ao modo de operar a política no Brasil e que isso se estende ao longo de décadas. Então, eu acho que tratar isso da forma como ela é uma indecência, ela é uma imoralidade, ela é uma loucura, é um país que está sendo dirigido por uma classe política que é usurpadora, cujo plano é um plano individual, que é um plano que não olha para o povo, que não olha para a nação, que não olha para o desenvolvimento do país, do Estado brasileiro, mas que olha só para o seu próprio privilégio, para a manutenção do seu patrimonialismo. Então, eu acho que isso tem que ser tratado de uma maneira bastante fria. É claro que o povo no Brasil tem que reagir, eu acho que é claro que é o momento de demonstrar insatisfação, eu acho que não se pode ficar inerte a isso no sentido de ver essa indecência e já estar imune a ela. Eu acho que é o momento de nós voltarmos a tratar a doença com o remédio amargo. Os chineses dizem muito isso, né? Que a doença, o remédio quanto mais amargo, melhor o tratamento, né? Vai ser um remédio amargo, não sei qual é esse remédio amargo que o Brasil vai ter que tomar, mas com certeza é um remédio amargo. Eu acho que nós já estamos sentindo esse gosto na boca essa coisa amarga mesmo, já está acho que na boca do povo, mas eu acho que é o momento da gente tratar isso com a revolta que ela merece. Mas também tomar cuidado para que isso não desemboque numa violência, porque essa violência ela não só é prejudicial para o próprio povo, mas ela é muito benéfica para essa classe política que está aí, que sempre viveu de violência, já veio da época dos escravos, que era da época que já vinha com violência contra a classe que é comandada, e essa violência ela só gera de desculpa e de arma política para aqueles que vão vir depois, para os próprios abutres que vão vir depois para pegar o resto da carne que sobrou. Então, eu acho que a gente tratar isso de uma maneira bastante fria, bastante calculista, lidando com aquilo que é da forma como é, mas também sem diminuir aquilo que é, sem ter esperança de que nós podemos mudar isso, mas realmente buscando soluções. Eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui. Estou feliz por esse debate, acabei de acordar com essa bomba também, mas feliz por isso que está acontecendo, porque a partir do momento que está revelado, e eu acho que demorou já para isso ser revelado, já era dentro dessa disputa contraditória que foi o impeachment da Dilma e, enfim, a sanção do governo Temer. Eu acho que, pelo menos as coisas estando claras, a gente consegue tratar delas da forma como elas têm de serem tratadas, na certeza de que aquilo é o que é e não naquilo que a gente podia supor que era, né? Então, eu acho que tudo é muito bom, tudo é muito positivo. Eu acho que o Brasil está no caminho certo, no caminho que é inevitável, que é o de descobrir-se. E claro que o se descobrir vai passar pela descoberta o desnudar de quem a classe política brasileira realmente é. Isso já está claro talvez para a elite intelectual brasileira, mas eu acho que agora ela começa a ser bastante clara e evidente para o povo brasileiro. Eu acho que está mais do que na hora disso acontecer. Enfim, desculpa os meus comentários revoltados de quem acabou de acordar com essa bomba, mas é assim que eu estou vendo a situação nesse momento. Obrigado, professores. Não vejo, não há crítica na tua revolta não, Rafael. Só para situar vocês dois, eu estava inocentemente assistindo, ou melhor, revendo um filme e eu adoro ficção científica, então eu estava revendo um filme de ficção científica inocentemente, aí parei de assistir só para dar uma geral, para ver se o mundo ainda estava de pé, quando de repente eu vi que o mundo estava desabando, entendeu? Quer dizer, eu parei meu filme, entendeu? Eu estava tranquilo, estava na paz, não queria discutir política, entendeu? Pelo menos não hoje.
E aí tudo aconteceu. Agora, eu acho que a grande novidade, voltando a lá, não tem jeito, a gente tem que falar sério mesmo, até porque o problema é grave demais. A grande novidade, José e Rafael, é que agora, que nesse caso, não há conversa, ou seja, existem gravações e as vozes das pessoas estão lá. Né? No caso do Aécio Neves, além das gravações em áudio, ainda existem filmagens. Né? Então, quer dizer, agora realmente não há mais, não há dúvida, não há o que debater. Né? Acho que essa é a grande novidade, né? Quer dizer, o nível de escracho da corrupção, né? Antes de você entrar, Rafael, que eu estava conversando com o José, no caso específico do Aécio Neves, até a fala de um grande marginal, né? Não sei se você chegou a acessar uma frase dele dizendo que a respeito do sujeito que levaria o dinheiro, ou melhor, que pegaria o dinheiro com o empresário lá da JBS, né? Abre aspas, aí o Aécio fala, inclusive é um sujeito que a gente pode até matar antes que ele faça alguma delação contra a gente. Quer dizer, isso é uma fala de um mafioso, de um marginal, entendeu? Não é a fala de um senador da República. Uma fala de quem tem capangas, né? Sim. Nada mudou, né, em 500 anos. Não. Esse amigo que o Aécio mandou para buscar o dinheiro, ao saber disso, e os outros amigos dele vão começar a dizer, poxa, nós somos peças descartáveis, né? Isso São mulas, né? São mulas. Né? No momento que um líder coloca como possibilidade de exterminar um dos seus próprios comandados, né? Isso gera um grau de desconfiança em toda a máfia. Né? Não estou falando que é máfia, nem sei se o Aécio segundo o que está sendo apontado. Sempre é importante fazermos essas ponderações. Independente se é Aécio ou qualquer um, esse comportamento gera desconfiança dentro do grupo. Né? E como eu falei com o professor Antônio antes do Rafael chegar, até no caso de atentados contra ministro do Supremo e outras coisas, isso que poderia ser apenas uma teoria conspiratória, isso não pode mais ser descartado. Né? O Toninho do PT em 2001, vocês lembram do caso do Toninho do PT em 2001, prefeito de Campinas? Da sua cidade, né? Natal. Sim, justamente. É um caso que nunca foi resolvido, inclusive. Como é que não se resolve a morte de um prefeito de uma das cidades mais ricas do país? Ou seja, esse pensamento... Grave, Rafael, bem lembrado. Esse pensamento de exterminar o outro, né? Para esconder os indícios, né? Para esconder a evidência do crime, isso é algo terrível que está no mundo do crime, mas chegar isso na política e na boca de um senador, que era a principal liderança da oposição até agora, isso é muito grave. Né? Isso é muito grave e é importante que o Aécio faça uma nota sobre essa declaração. Não, ele já lançou a nota, o José e Rafael. Mas uma nota sobre esta frase. Ele lançou uma nota, mas não mencionou esse aspecto da fala. Aí você está querendo a nota dele é uma nota de que não está envolvido questões públicas, privado, etc. Não, é uma nota que precisa sobre essa declaração específica, porque eu penso que do ponto de vista moral, civilizacional, é mais grave de que o crime da corrupção do dinheiro. Mas aí que está, nós vamos ter que contar com a boa vontade da imprensa brasileira, né? Ou de uma imprensa estrangeira que atue no Brasil, né? Professor, o que aconteceu para que a Globo quebrasse o pacto de governo que ela mesma fazia parte? Ou o que aconteceu? Olha, José, eu não sei, sinceramente. Eu posso fazer algumas suposições, né? Que análise ela fez? Será que ela percebeu que estava indo para a lata do lixo
e que esse governo não tinha mais como salvá-la, porque já tinha 90% de impopularidade, e ela estava atrelada a esse governo, unha e carne com esse governo, e de repente ela percebeu que teve a chance histórica de se salvar, aspas, porque, né, ao antecipar isso iria sair, mas ela antecipou esse tsunami, ela revelou esse tsunami. Então, admitamos, né, traz uma credibilidade jornalística de volta. Isso é fato, que eu gosto, que eu não gosto, e nós temos que ter a honradez, né, e a capacidade de perceber a relevância dessa denúncia. Só que no momento que ela faz essa denúncia, ela rompe com esse governo. Ela não dá mais suporte a esse governo. Então o governo perdeu a sua sustentabilidade midiática, que não é pouco. É provável que o governo tenha perdido a base de sustentação econômica dos setores ligados ao capital financeiro que estão controlando o governo, que estavam no controle do governo, que é o que estão impondo a reforma da Previdência e essas outras reformas trabalhistas. Então, o governo não vai ser mais capaz, é bem provável, seria até um cinismo aprovar qualquer reforma com este governo. E o quadro atual, qual é o quadro atual, professor? O quadro atual, segundo as leituras mais, digamos assim, imediatas, que eu gostaria que vocês comentassem, é que esse governo deve cair. É bem provável, pode ter uma mágica e ele se sustenta, também não podemos eliminar, digamos assim, esse cenário, né? Mas, este governo caindo, nós teremos duas situações. Uma é eleição direta ou eleição indireta. Eleição indireta significa o Congresso escolher uma pessoa para terminar o mandato até 2018. Nesse caso, o povo não será chamado. E esse Congresso, que é a essência dessa corrupção. O comentário do Rafael, acho que foi perfeito sobre isso. O povo está numa situação muito especial, que é, apesar de vocês, né, de vocês políticos, nós ainda vamos encontrar as nossas formas de sobrevivência. Nós estamos sobrevivendo apesar de vocês. Não contamos com vocês mais. Não existe isso. Não existe essa credibilidade do povo. Isso é um fato importante para se destacar na vida nacional atual. No conjunto, né, geral, claro, tem segmentos que estão sendo aí beneficiados. Então, eleições indiretas. Eleições indiretas, na minha opinião, nós teríamos um período de agonia ainda maior, por mais um ano e pouco. Eleições diretas, aí, como o professor Antônio colocou, traz para o centro do cenário um personagem-chave da política atual, que é o Lula. Porque a antecipação da eleição não daria tempo da condenação na segunda instância, de um processo que é bem provável que assim seja, e ele estaria legitimado pela legislação brasileira para concorrer, né, com chances muito óbvias de ser eleito, como o professor bem colocou. Então, a luta política agora, nos dois grupos que estão se degradando, não o povo, mas os grupos políticos, né, que estão tentando sobreviver, é entre eleição direta e eleição indireta. Eleição direta beneficiará esse projeto digamos, trará talvez as garantias, mas não 100% de certeza, para esse desejo dos que controlam a política e a economia no Brasil. É o capital financeiro internacional, nacional, envolvido, tudo bem. A eleição direta colocará suspense sobre isso. Pode ser que eles sejam capazes de cooptarem, né, fazer inclusive uma aliança com o eleito, independente de quem seja. O Lula fez isso no primeiro e segundo mandato, pode fazer no terceiro. É pouco provável. Não sei se é pouco provável.
As dúvidas agora pairam em nós, né? Mas, enfim, só que, por exemplo, no cenário de uma eleição do Lula, ou no cenário de uma eleição de um Bolsonaro, que não é um candidato para ser, não é um personagem para ser descartado hoje do cenário, né? Num cenário como esse, olha, professor, aqui para nós, a crise vai continuar. Então, talvez a mensagem para os brasileiros se prepare para viver na crise e crie mecanismos para que essa crise, para que essa roubalheira, para que esse assalto dos recursos do povo brasileiro, apesar deles, você ainda continue com energia e com força e com disposição de construir a vida, de construir as amizades, a solidariedade, de se fortalecer culturalmente, de se fortalecer humanamente, né? Dentro das possibilidades do seu atuar e na conjunção de esforços com outros que estão nessa mesma direção, para, quem sabe, a gente resgatar o Brasil lá no futuro, né? Eu não vejo agora um momento de resgate do Brasil. O cenário mais provável é um cenário ainda de aprofundamento do caos político, né? Do caos econômico, do caos político. Ou eu estaria sendo muito pessimista, professor? Eu confesso o meu distanciamento, tá? Então, isso que eu estou afirmando não é a minha convicção. Ver você criticando assim, José, até me espanta mesmo. Essa é a segunda bomba do dia. Não sei se o Rafael vai concordar comigo. Quer dizer, a primeira é a bomba política, a segunda é o José Medeiros ser pessimista, entendeu? Aí realmente, aí passamos a ter um problema, né? Eu acho que a bomba política dá até para administrar. Agora, o Zé Medeiros pessimista, aí eu realmente começo a temer, entendeu? É um pessimista sorridente. Bom, mas olha só, como diz o esquartejador, vamos por partes, né? Primeiro, a questão você falou da Globo, né? A Globo ela já fez um presidente da República e já tirou um presidente da República, né? Não nos esqueçamos do Fernando Collor de Mello, né? E ela talvez queira viver essa experiência de novo. Ela ajudou o Temer a entrar. Agora, vendo um Temer com menos de 9%, 8% de aceitação, já é um governo que não tem legitimidade, já não tinha legitimidade, passa a ter menos ainda, então retira. E também, aí que está, mas não nos esqueçamos, José e Rafael, que nesse caso agora, existe ainda que seja remota, uma expectativa talvez da Globo dela fazer um novo presidente. E eu nem me refiro ao Bolsonaro, eu acho que o Bolsonaro é carta fora, sinceramente é carta fora do baralho. Ele é uma personagem muito mais folclórica, ele consegue ter uma liderança em alguns aspectos, mas é um cara que ele não consegue nem balbuciar alguma coisa além de 3 linhas, entendeu? Ele não há projeto. O Trump também era, meu amigo. Hã? O Trump também era. O Trump dos Estados Unidos também era, hein? Mas, Rafael, vamos pensar que o Trump, aí que está, eu acho que o Dória está muito mais forte nesse sentido. O Dória estaria muito mais próximo do Trump do que o Bolsonaro, entendeu? Porque o argumento seria aquele argumento de empresário, né? Olha, eu administrei uma empresa, portanto eu posso administrar o país. Coisa que o Bolsonaro não fez, nem coisa nenhuma, né? Ele não administra nem a própria vida dele, né? Então, quer dizer, já o Dória não. Aí o Dória é um candidato. O próprio Luciano Huck, né? Não sei se chegou até vocês. O apresentador de TV, Luciano Huck, está se engraçando, né? Ele chegou até a propor a acadêmicos do Salgueiro que fizesse um carnaval com ele como tema, né? Ele está desmentindo, mas a presidente do Salgueiro confirmou isso em entrevista. Que ele ofereceu 6 milhões para o Salgueiro e o Salgueiro recusou. Felizmente para o bem do Carnaval Carioca, né? Bom, mas enfim. Então eu acho, José, pensando aí na tua colocação, que você tem, eu acho que tem essa fantasia da Globo aí de fazer o novo presidente, entendeu? Agora, com certeza, a Globo esbarra num problema, tá? Para ela fazer o novo presidente, ela não pode
aceitar e apoiar o Diretas Já, tá? Porque ela precisa desse ano e pouco, 2 anos, para tentar ainda minar a imagem do Lula, né? E fortalecer o que provavelmente vai ser o candidato dela, que é o Dória, tá? Quer dizer, então, pensando em termos de estratégia, a Globo, e dá para perceber, porque eu passei por alguns comentaristas da TV Globo, né? No TV por assinatura, na TV aberta, e eles já dizem claramente, olha, a Direta Já não é uma coisa legal, é uma coisa inconstitucional, e até é inconstitucional mesmo, porque pela lei brasileira você teria que ter o Congresso escolhendo o novo presidente no mandato tampão até 2018, tá? Agora, a grande questão é que esses comentaristas dessa emissora, eles já estão colocando isso, tá? Por isso é que eu acho que, volto a dizer, a Globo ela destituiu a Dilma, colocou o Temer no lugar, está tirando o Temer, e ela tem um sonho de fazer um novo presidente. O problema é que ela só vai poder alimentar esse sonho para 2018. Ela não pode aceitar o Diretas Já, né? Só que, aí vamos ao último comentário seu, Zé, para eu poder passar a palavra para o Rafael, que é o seguinte: para que a Globo alimente o seu sonho de fazer o futuro presidente, ou seja, somente em 2018, ela vai ter que convencer a todo mundo, tá, a população, que esse Congresso, que está 100% envolvido com corrupção, tá, em que a mais da metade dele não é aceito pela população. Aliás, um Congresso, só para lembrar, né, dos 513 deputados federais, somente 35 foram eleitos com o próprio voto, né? 478 deputados federais não foram eleitos com o próprio voto. Não nos esqueçamos disso. Ainda há um problema de legitimidade política aí, tá? Na representação política. Então, o problema da Globo é o seguinte: como é que eu convenço a todo mundo que esses deputados, tá, que não foram eleitos pela sociedade, vão escolher o presidente da República para os próximos 2 anos e pouco, tá? Para que eu, TV Globo, possa fortalecer o meu candidato para outubro de 2018. Esse que eu acho que é o grande desafio, tá? Com toda sinceridade. Tá? E aí é um xadrez que os mentores da emissora do Jardim Botânico devem estar lá fazendo a jogada toda, tentando imaginar o que pode ser feito. Enquanto que, do outro lado, o sapo barbudo vai caminhando, né? Tranquilo, com a popularidade que ele tem. Mas aí eu passo a palavra para o Rafael para ele tecer suas análises precisas. Realmente eu gosto muito de ouvir você, Rafael. Estou sendo sincero. Obrigado, professor. Obrigado. Bom, eu acho que... Obrigado. Eu acho que a vida política no Brasil chegou a um nível de canibalismo, porque o que eu vejo na classe política, o que eu vejo na vida política brasileira, de quem está de fora, é canibalismo. Isso, para mim, é canibalismo. É um comendo o outro e, no final, vai todo mundo perecer, porque é esse o contrato que está feito. É uma coisa meio Machado de Assis, né? São as tribos, assim, lutando pelas batatas, os vencedores as batatas, né? É Machado de Assis, né, José? Isso. Acho que é. Sim, sim. E sobre a questão da eleição direta, eu estava pensando, na verdade, eu concordo plenamente com a análise do professor Antônio, e eu acho que é isso mesmo. Eu não tinha pensado dessa forma, mas concordo com a sua análise. Eu acho que ela é perfeita, ela é realmente isso. Mas eu estava pensando que uma eleição direta não seria possível, porque talvez os partidos não estivessem preparados para uma eleição direta. Quer dizer, a questão do Caixa 2, a eleição sempre funcionou na base do Caixa 2, isso foi uma estrutura que foi mais ou menos desmontada. Eu acho que os marqueteiros não estão numa zona de segurança onde essa eleição direta pudesse acontecer com o apoio dos marqueteiros que sempre estavam lá atrás, fazendo o marketing dos políticos que viriam a ser eleitos. Eu acho que os marqueteiros não estão no momento no qual eles se sentem seguros para participar desse processo. Então, eu acho que a estrutura partidária no Brasil, ela não está preparada hoje para uma eleição direta. Eu acho que, nesse sentido, os partidos seriam pegos de surpresa, e eu acredito que eles, então, não entrariam nesse barco da eleição direta por não estarem preparados. Uma eleição direta hoje significaria jogar o Lula no braço na presidência automaticamente, ou um Doriá, né? Um dos dois.
justamente porque as estruturas partidárias não estando preparadas para concorrer dentro do processo de eleição direta, é claro que o resultado ia ser um Lula ou então um Doriá que vai ter o suporte econômico próprio, mais ou menos não, né? Limpo, digamos assim, porque não está envolvido em todos esses esquemas de caixa 2, de corrupção e tal, não está ainda dentro desse sistema de canibalismo, não tem nada que prove isso. Então seria, claro, o resultado já está aí, está posto, né? É claro que o professor falou, né, que agora o que está sendo discutido não é o Brasil, não é mesmo o Brasil que está sendo discutido. Essa eleição ela não seria uma eleição para salvar o Brasil, seria uma eleição para não deixar o barco da política afundar, para que o politicismo no Brasil não viesse a ser destruído por esse processo de canibalismo, que é o que está acabando com a política brasileira. E realmente não estamos no momento que estamos aqui para discutir o Brasil, não é isso que está posto na mesa. Não é o Brasil que está posto na mesa. É uma crise política que precisa ser resolvida de forma política, porque de outro modo acho que nós iríamos descambar para coisas que poderiam ser muito mais perigosas, para movimentos que poderiam ser mais perigosos, para um momento histórico mais perigoso. Então acho que sendo uma crise política deve ser resolvida de modo político. Eu acho que é isso que a gente está tentando discutir, quer dizer, o que ainda dá para salvar dentro desse canibalismo, né? O que ainda não foi destruído, carcomido por eles próprios, o que restou de estrutura que os cupins ainda não comeram, né? Porque a gente está lidando com uma casca aqui, né? Mas a gente também não pode esquecer que o poder está na mão do povo. Eu trabalhei em 5 eleições, em um plebiscito, aquele das armas, e trabalhei em 4 eleições como mesário. E o que eu mais vi durante essas 4 eleições, né, e um plebiscito, foram as pessoas entrando na sala para votar, indo no cesto de lixo, pegando o primeiro papelzinho que eles viram e votando nessa pessoa, no primeiro papelzinho que estava no chão ou que estava no lixo. Então eu acho que é um momento muito importante da gente lembrar que o poder está nas mãos do povo e que é necessário que o povo seja responsável. Porque em caso de uma eleição direta, a gente não pode brincar de votar. Não está na hora da gente, eu acho que a coisa está muito séria para a gente votar simplesmente por um impulso, votar naquele número que é mais fácil de decorar, votar naquele que apareceu mais na televisão, votar naquele que é mais bonito, porque esse é bonito, esse é feio, então eu voto no bonito, votar naquele que a filha falou para votar, entende? Eu acho que é importante que o povo também, nesse momento, já que está todo mundo tão insatisfeito de todos os lados, porque está todo mundo insatisfeito de todos os lados, eu acho que é momento também de a gente colocar a mão na consciência e a gente aproveitar essa chance histórica que vamos ter, que serão das próximas eleições, seja lá quando elas vão acontecer, agora em 2018, para fazer disso um momento realmente de virada, mas estando nas mãos do povo. A gente não pode esquecer também que quem está lá está legitimado porque foi colocado lá pelo voto. Então, eu acho que a gente tem que lembrar isso, que o poder está nas mãos do povo, mas que o povo também precisa ter a consciência de que ele joga o papel mais importante nesse jogo, que é de escolher os canibais que estão lá. Se esse canibalismo existe, ele está sendo retroalimentado, ele também, de certo modo, está sendo retroalimentado por uma atitude infantil de brincar com as eleições. E eu acho que a gente também precisa romper com esse tipo de pensamento. E aí, eu acho que a coisa da manipulação, a coisa do marketing, a coisa dos marqueteiros, da televisão, da mídia manipuladora ou não manipuladora, ela é uma questão que a gente também tem que discutir com um pouco mais de cuidado, porque a gente não pode lembrar que também o povo não é tão burro assim, sabe? Não é uma massa, um corpo de massa de manobra, assim, pera lá, né? Então, eu acho que está nas mãos do povo, e eu acho que a grande mudança histórica que o Brasil precisa, eu ainda acredito nisso, ela está nas mãos do povo, mas eu acho que nós estamos no momento de realmente colocarmos a mão na consciência e sermos responsáveis. Esse responsável, eu, como uma pessoa que trabalhou diretamente nas eleições, eu não vi em 5 eleições que eu trabalhei na minha vida. Então, eu acho que é uma chance histórica de que o povo realmente rompa com esse canibalismo, simplesmente escolhendo os não canibais, ou pelo menos aqueles que se acredita que não sejam os canibais, e aí a gente não precisa combater eles. Eles já vão cair pelo próprio peso
O próprio peso do canibalismo, da maldade, da malícia, da ganância deles já é tão forte que isso por si só já está derrubando os caras. É uma pressão muito grande que eles próprios não vão aguentar. Agora, a gente pode romper com esse processo, não combatendo ele, mas simplesmente não alimentando ele. E a forma de não alimentar essas pessoas, essa atitude, é simplesmente não votando mais nelas. Você simplesmente rompe com a fonte de energia, você corta a seiva desse pessoal. Então, eles estão lá, vamos lembrar aí, legitimados pelo voto direto, sabe? Claro, tem toda a discussão, é um pouco mais complicada do que isso e tal, mas, de certo modo, assim, a grosso modo, é isso, né? Então, é só isso aí que eu queria falar para vocês. Talvez o José aí possa comentar, eu vi que o José ficou agitado aí. Rafael, é o seguinte, eu gosto de ponderar e retomando esse meu lado de otimista, né, professor? Aí o José reconhece, entendeu? Aí eu fico mais tranquilo. Esse meu lado otimista é o seguinte. Primeiro, se alguns dos meus irmãos, poucos, ou das minhas sobrinhas me pedissem um conselho, não um conselho, ou uma ponderação, eu diria o seguinte. Número 1, não se apaixone por políticos, mas não desista da política. Política como polis. Polis é cidade, né? Polis é o espaço a ser gerenciado. E nós temos a obrigação de gerenciá-lo. Mas coloque os políticos todos, sem exceção, inclusive o José, se fosse político. No sentido de candidato, porque eu sou sem ser candidato. Coloque todos num nível inferior a você. E só o aplauda depois que ele fizer, e um aplauso específico para o feito. Não um aplauso para a esperança. Tire a paixão de dentro de você. E comece a se envolver na construção, você também na construção do Brasil. Esse seria o conselho que eu daria para os meus irmãos, poucos, né? E minhas sobrinhas. Para os meus amigos eu não dou conselho nenhum. E para elas também eu digo o seguinte: discorde do conselho do seu tio. O que meu primeiro ensino para elas é aprenda a discordar. Para que você não crie ídolos. Para que desconstrua a paixão. Desconstruamos a paixão. Por quê? O professor Antônio, acho que aí o professor Antônio tem as elaborações que eu já ouvi de forma mais consistentes, que é a questão dos grupos, dos estamentos, né, que ele pega ali do Max Weber, mas aplica à realidade brasileira, e como é que esses segmentos sociais adentram na política para obter benefícios para si próprio. Eu acho que depois o professor Antônio pode entrar por aí, que é já uma reflexão que ele já tem muito bem desenvolvida. Então, um exercício social, geral, né, para como é que nós vamos fazer algo que melhore o Brasil. Número 1, político ao entrar, chegar diante de nós e, olha, eu vou fazer isso, eu não estou acreditando. Mas, ao mesmo tempo, eu te apoio. Se você fizer, eu te apoiarei. Mas eu não estou acreditando na tua promessa. Mas você tem todo o direito de fazer. E faça. Né? Ou seja, tirar eles do pedestal que eles não merecem estar. Eles têm que provar com o fazer, não com dizer que vão fazer. Esse é um caminho a ser percorrido, na minha opinião, na cultura brasileira, na cultura política brasileira. Então, os políticos
eles seriam testados pelo que eles vão fazer. Segundo lugar, eu acho que tem um aspecto muito positivo em tudo isso. Quem é que controla o Brasil? No sentido do macro poder, dos planos gerais. Isso está sendo revelado. São empresas. É Rede Globo, que é uma empresa também. Então, eles traçam, eles tecem, né? Eles tramam, a palavra certa é tramam, eles tramam coisas para o seu benefício. Então, não tem um plano geral que diga assim, nós vamos construir esse Brasil. Não existe no discurso dos políticos um desenho de Brasil a ser construído. Então, nós, como não existe no discurso dos políticos, nós, os Antônios, os Josés, os Rafaéis, as Simones, as mulheres brasileiras, as mães principalmente, nós temos que dizer, o desenho de Brasil que precisa ser construído é este. Que desenho é este? Um desenho onde o povo sem medo da violência, um desenho com o povo sem medo do futuro, um desenho com o povo ocupando os espaços físicos do Brasil, da terra, né? Um desenho com o povo produzindo alimentos sem agrotóxicos para que não fiquem cancerígenos, né? Um desenho com o povo cuidando das águas, um desenho com o povo cuidando da diversidade cultural que existe nas diversas tribos indígenas, né? nos diversos cantares, nos morros, nas favelas, enfim, nos espaços que estão no Brasil. Então, nós temos que ser propositivos como brasileiros. E aqueles políticos que não ouvirem essa voz desse desenho, eles serão... eles já estão no nível baixo, mas ficarão no nível mais baixo ainda, ao ponto da gente até ter dó deles, né? Como cristão que eu sou, ter até dó deles. mas uma dó cuidadosa, né? Uma dó cuidadosa para que aquele malefício não venha nos destruir, não venha destruir isso que nós vamos ser. Ninguém nos impedirá de ser. Pode passar 100, 200, 300 anos, mas ninguém nos impedirá de ser. Seremos. Mas, em primeiro lugar, tirar essa paixão que está no coração do brasileiro. Agora, como é que um brasileiro existe sem paixão? É quase impossível, né? O futebol diz tudo isso. Mas, na política, a gente precisa fazer esse exercício, tirar a paixão. Né? Eu não ganho nada deles, não tenho nada, pelo contrário, tenho consciência do que eu produzo para o meu Brasil, pouco que eu produzo, e o que eles estão fazendo é se apropriar de forma indevida. Então, trabalhem no sentido assim, de uma proposição objetiva de construção do Brasil, do bem-estar do povo, né? Do cuidado do espaço total. O Rafael citou um amigo nosso que escreveu para ele, desabafando. Esse amigo nosso faz uma reflexão muito interessante. Por exemplo, ele coloca como ponto de reflexão o núcleo do Centro-Oeste que está, digamos assim, se apropriando dos recursos nacionais, que é o centro do agronegócio, da criação de gado e da criação de soja, e que talvez vai apoiar um projeto chinês da construção de uma ferrovia ligando o Rio de Janeiro ao Peru, apenas para exportação de minério de ferro e de soja, com comprometimento de todo o bioma do Cerrado e o comprometimento do bioma da Amazônia. E o que isso é importante para um projeto nacional brasileiro? É isso que ele traz. E eu acho muito pertinente, apesar de eu estar na China e apoiar determinadas iniciativas do governo chinês, eu penso que nós temos que ter a percepção do desenho ser apresentado por nós e não por eles para nós. Então você compra, né? Ou você vai beneficiar um grupo de empresários do agronegócio que está naquela região e você vai estimular um processo de destruição de elementos nacionais estratégicos para o futuro do próprio país.
Né? Então, eu penso que essa capacidade nossa de colocar essas reflexões significa pensamentos abertos e não fechados, não impositivos. Né? Ao ponto dessas reflexões, nós que a propomos, temos a sinceridade para abdicarmos dela se tiver um argumento desenvolvido superior. Né? Então, colocando esse parênteses, nós brasileiros podemos ser nós 3 mil, 3 milhões, né? 30 milhões ou mais, nós nos apoderarmos da edificação do Brasil. Número 1, descredibilizando as vozes dos que propõem soluções mágicas, os políticos que estão aí. Ao mesmo tempo, descredibilizar não significa não apoiar, não estar com eles, no sentido de um projeto específico ou de interromper a ordem institucional. Nada disso. Né? Mas no sentido assim, faça o que é que você está propondo. Dória, o que é que você está propondo para o Brasil? Gerenciar. Gerenciar o que gerenciar? A JBS gerencia. A Odebrecht gerencia. O que é gerenciar? Não está me dizendo nada. Como é que você visualiza o Brasil? Suas regiões, o seu povo, sua cultura? Você não está me dizendo nada. Se você não me disser, sorry, but eu não posso fazer nada. Não vou te apoiar. Né? Porque você está sendo lixo, no sentido como o Rafael falou. Pregaram na lata do lixo e votaram em você. Votaram no lixo. Né? Não tiveram consciência, porque se não votassem os números, a máquina não destravaria e você não ficaria livre daquela agonia que era votar, né? Então, por isso tem que pegar o número e votar. Então, a gente tem que superar isso. Agora, claro, o leitor, o ouvinte nosso, professor, eu tenho certeza que é muito inteligente, está percebendo um pouco de ironia e de charge nessas nossas reflexões, né? Não vai nos levar tão a sério. Assim, no sentido, tão ao pé da letra. Vai nos levar a sério, mas não ao pé da letra. E eu acho que a gente não poderia desconsiderar esses fenômenos políticos. Eu concordo com o Rafael, e aí eu faço a ponderação à reflexão do professor. Porque, por exemplo, o Lula, ele vai partir com 25% a 30%. Então, a possibilidade de um segundo turno. Um Bolsonaro, por mais que ele seja desconstruído, ele é possível, depende das estruturas que forem montadas, ele vai chegar a seus 15% ou mais por cento. Aí, se você tiver um Ciro Gomes, que vai chegar lá a seus 5%, ou 6% ou 7%. Uma Marina que é uma pessoa maravilhosa, linda, mas coitada, não é? Cheia de desejos. E é uma Índia que eu adoro, que eu amo, não adoro ninguém. Mas é o seguinte, Marina, né? Ô, Marina, olha o Brasil, né? Então ela vai ter os seus 10%, né? A Marina está apoiando a reforma da Previdência, beneficiando o capital financeiro internacional, acha que isso é a salvação do Brasil. Isso é um crime contra o Brasil. Tá? Só vi aspas. Eu estou bem diferente, né? Eu sei disso. Então você vai ter um Dória. Ora, quem garante que um Dória vai dentro de um cenário? A Marina tem 10, ontem o Lula tem 30, ontem o Bolsonaro tem 15. Quem garante que um Dória vai para o segundo turno? Ou um Huck? Não se garante. É como aconteceu na França. Né? Então, no segundo turno pode-se ter Lula e um Bolsonaro. O que, para mim, eu penso que seria um prato cheio para o Lula. Né? No sentido, seria o melhor cenário que o Lula poderia imaginar. Agora, nesse cenário de um Lula eleito, depende da capacidade que o Lula tem, não duvidemos disso, né? De uma capacidade política de restauração do Brasil, no sentido de um pacto político. Né? Eu não sei se esse pacto vai ser feito
Claro que o povo, esse pacto é o povo que legitima. Mas, professor Antônio, eu não sei se você lembra, quando eu trabalhava na Rádio Internacional da China, isso já faz uns 2 anos, 2 ou 3 anos, eu fiz uma entrevista com o professor. A minha memória é muito pequena, mas eu ainda lembro dessa entrevista bem. E o professor comentou a eleição da Dilma e comentou a quantidade de votos nulos e abstenções e brancos, que chegaram num percentual maior do que os votos obtidos por ela, ou quase próximo. Um detalhe eu não estou lembrando. E que o professor enfatizava que isso colocava a legitimidade, apesar da legitimidade formal, a legitimidade popular geral, ampla, uma aprovação ampla, né, estaria de alguma forma comprometida e que poderia desencadear outras contestações, que foi o que aconteceu. Então, acho que naquela sua análise de 2, 3 anos, no momento do acontecimento político, você fez uma previsão que se concretizou. Enfim, era isso que eu tinha para comentar. Bom, só até pelo adiantar, nós já estamos há 1h30 conversando, e aí a gente faz uma rodada final. Só algumas coisas pensando no que o Rafael falou e que você completou, José, a respeito das paixões, tá? Aliás, vou começar pela primeira fala do Rafael, ele como mesário e as pessoas pegando papel no lixo e votando, né? Depois de anos, né, no mestrado, no doutorado em ciência política, a gente aprende aquilo que a teoria política chama de irracionalidade do voto, que é exatamente isso, né? É o sujeito votar em qualquer um pelos motivos mais absurdos possíveis, inclusive um motivo que é pegar o papel no lixo e pegando o número lá e votando, né? Esse tipo de coisa, ele pode ser amenizado, Rafael, quando você tem uma postura desse mesmo sujeito, que votou de qualquer maneira, que você ficou chocado quando você era mesário, se esse sujeito, depois da eleição, ele continua participando da vida política, nos sindicatos, nas associações, nos fóruns de discussão, enfim, nas mais diversas arenas e tal. E aí o problema, a irracionalidade do voto dele até se resolve, né? Se ele participa dessa forma. O problema é que isso não acontece no Brasil, né? Eu já tive chance até de conversar com vocês, até mesmo nos protestos que já aconteceram, e nesse momento, por exemplo, estavam acontecendo em São Paulo e Brasília, pelo menos até onde eu acompanhei, contra o Michel Temer, né, já pedindo a renúncia mesmo e a direta já, e coloca o seguinte, quer dizer, o brasileiro se manifesta nessas horas, só que nas arenas apropriadas ele não se manifesta da forma ideal. E aí tem um problema técnico em termos de eleição, tá? Pegando aí, dando um salto, Rafael, da tua fala para a última fala do Zé Medeiros, que é o seguinte, a questão dos votos nulos e brancos, né, votos nulos, brancos e as abstenções, esses índices eles atingem de forma desigual, de um lado nas eleições majoritárias, né, pensando aí na eleição de prefeito, governador e presidente da República, e do outro lado nas eleições de vereador, deputado estadual e principalmente deputado federal. Só para facilitar a conta, tá? Naquela época, José, quando você me entrevistou, e você me entrevistou 2 vezes, tá, em 2014, né? Quando você estava na Rádio Internacional da China, para a eleição presidencial, o número de votos brancos, nulos e abstenções tinha superado os 30%, tá? Para a eleição presidencial. Para a eleição de deputados federais, eles tinham chegado a 50%. Né? E aí voltamos, o Rafael ainda não tinha entrado na conversa, voltamos àquela crítica que eu sempre faço ao nosso sistema, o presidencialismo de coalizão. Ora, como é que você consegue, Rafael, o problema que eu coloquei para o Zé foi o seguinte, como é que você consegue administrar um país
onde o presidente da República ele precisa o tempo todo do Congresso para aprovar as suas medidas, se esse Congresso não é de forma direta eleita pela população, e sim por anomalias do sistema. Quer dizer, esse que é o problema, né? Aí voltamos à minha fala de alguns minutos atrás. Quer dizer, na situação atual, 35 deputados foram eleitos com o próprio voto, 478 não. Né? E são esses caras que discutem com a presidência da República como é que o Brasil vai ser administrado. Então essa anomalia, e essa anomalia ela é gerada por quê? Porque na hora de votos brancos, nulos e abstenções, nesse caso da eleição de 2014, chegou a 50% para deputados federais. Então, quer dizer, aí realmente, eu não sei, para pegar a tua fala, Rafael, aí já pegando a tua segunda fala das paixões, né? Se a gente tem que deixar de ter paixão na política, ou se as paixões são colocadas no lugar errado, né? Quer dizer, também tem isso. O problema é esse, quer dizer, olha só, tá bom, vamos esquecer as paixões. Agora, por favor, vamos colocar pelo menos as coisas nos seus devidos lugares, né? Porque não adianta você também espernear se na hora do vamos ver, se na arena apropriada você não age, né? Esse que é o problema, né? E aí, para terminar e passar a palavra para o Rafael, eu fico pensando o seguinte, Zé, aí pensando na tua fala final, né? Dos quadros possíveis, dos percentuais dos prováveis candidatos à presidência da República. Eu acho sim que tendo a eleição em 2018, e vai ter, a disputa ficaria entre o Lula e o Dória, tá? Eu acho que o Bolsonaro é carta fora do baralho. A Marina já perdeu o time dela, tá? Por mais que você simpatize com ela, o tempo dela já foi perdido. O Ciro ele não consegue escapar, até pela forma... Mas não voto, hein? Hã? Simpatizo, mas não voto, porque ela não tem um projeto de Brasil. Não tem problema nenhum. Simpatia humana. Não, entendi. Mas é importante que eu deixe claro isso, porque assim, como uma pessoa humana, mas ao mesmo tempo como uma pessoa que não foi que não teve a capacidade de perceber o todo. Né? Não tem instrumentos metódicos para a percepção do todo. Então eu gostaria de deixar registrado isso bem claro, que o projeto de Brasil dela não é o meu projeto de Brasil e por isso não o apoio. Né? Não, tá certo. Mas enfim, eu acho que vai acabar polarizando mesmo entre o Lula e o Dória, tá? Quer dizer, por razões diferentes, e o Dória sendo apoiado pela mídia e sendo apoiado pela grande empresa, né? E aí vamos ver o que acontece. Aí realmente eu adoraria ter uma bola de cristal, mas infelizmente não tenho, né? Então, por hora... ver de forma mais imediata, ver se o senhor Michel Temer vai renunciar nas próximas horas ou não, e ver para onde vai o nosso país nos próximos dias, né? E aí eu passo a palavra para o nosso amigo Rafael. Eu não sei, renúncia por parte do governo que está aí, acho difícil, hein? Acho que eles vão lutar até o fim, mas enfim, eu acho que a gente ainda está olhando muito para o Brasil, eu digo, né? Eu acho que essa questão, você falou do presidencialismo de coalizão, né? É importante lembrar que o presidencialismo ele é um sistema bastante discutível no mundo como um todo, né? Ele funciona mais ou menos bem nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos ele é bastante questionável em qualquer outro país. Né? Você sabe disso, acho que muito melhor do que eu, pode discutir isso, não é a minha área. Mas fora dos Estados Unidos, ele é basicamente questionável em qualquer outro lugar. A gente tem, enfim, discussões seríssimas, né? Eu acho que não só na política, mas quase em todas as áreas, a gente ainda mantém no Brasil uma postura bastante ainda arcaica de olhar de fora e querer importar do de fora aquilo que a gente considera como avançado, e a gente fica com essa coisa implantada no Brasil, que sem os remédios apropriados para fazer com que não haja uma rejeição natural do corpo brasileiro, aquele sistema que foi trazido de fora, aquele corpo que foi trazido de fora, é claro que isso vai gerar uma infecção. Eu acho que isso está acontecendo há 500 anos.
nós estamos aí nessa fase da infecção, entende? Então, eu ainda continuo com aquela história do remédio, né? Mas se tem uma coisa que eu aprendi com o José, é a ser otimista, uma coisa que eu aprendi na terapia é ser realista. Então, eu acho que mas o que importa disso tudo não é nem o otimismo ou o realismo. O que importa é que a opção do pessimismo nunca está colocada. Então, eu acho que é um momento em que o pessimismo não está colocado. Eu acho que nós temos outras opções. O otimismo pode ser uma, o realismo pode ser outra, mas a questão realmente do pessimismo, olhar com pessimismo para o nosso país, não é uma alternativa que temos. Eu acho que essa alternativa não está colocada para nós. Ela não é algo que não é uma carta em cima da mesa. Nós podemos ver isso com otimismo, mas se ele for um otimismo que não seja um otimismo bobo, um otimismo de quem não sabe o que está acontecendo, quer dizer, esse otimismo com o mínimo de realismo, com o mínimo de análise, com cientificismo, com a ajuda das universidades, com a participação das organizações sociais, trabalhistas, eu acho que nós temos todas as condições de trabalharmos em cima de um projeto de uma forma muito otimista e muito realista ao mesmo tempo, mas entendendo que vai ser muito trabalho pela frente, mas que esse trabalho ele precisa ser feito e que lembrando do Darcy Ribeiro, né? Mais alegre porque mais sofrido. Sofreremos mesmo, eu acho que seria ilusão a gente achar que não vamos passar por um momento crítico da história brasileira. Infelizmente ou felizmente, eu acho que mais felizmente, nós estamos vivendo nessa geração, que eu acho que vai passar por esse momento muito especial. A gente não pode a gente tem que lembrar que também tudo que está acontecendo na política brasileira, ela também, se por um lado ela poderia ser encarada como uma tristeza do ponto de vista do sofrimento do povo, ele também é um momento riquíssimo politicamente, né? É interessante lembrar que acho que na história política brasileira nós nunca estivemos diante de um cenário político tão rico, tão dinâmico, tão interessante, de certo modo, como agora. Eu acho que para os cientistas políticos, como os professores, porque eu não sou, eu acho que é um prato cheio, né? Quer dizer, temos felizmente ou infelizmente, mas temos assim muito material para estudo aí pela frente. Então, enfim, eu acho que a questão que o professor comentou da arena apropriada, né, para o desenvolvimento funcional do voto, digamos assim, eu acho que ele é interessante, ele merece uma discussão mais aprofundada. Eu acho que o voto hoje no Brasil, o sistema eleitoral no Brasil como um todo, ele está disfuncional. Eu acho que ele está mais prejudicando do que ajudando. Não estou propondo nada, não estou propondo fim de nada ou mudança de nada. Eu só estou fazendo uma análise, tá bom? Superficial, do meu ponto de vista pessoal. Eu acho que o sistema eleitoral como está disfuncional, no sentido de que ele está mais prejudicando do que ajudando. Ele está sendo realmente disfuncional. Eu acho que alguma coisa parece que não está muito no seu devido lugar, né? Eu acho que a gente tem que romper com esse ciclo disfuncional do sistema eleitoral brasileiro. Não sei como, isso daí são para os especialistas. Os candidatos ainda, eu queria fazer uma ressalva. Eu acho que eles ainda estão bastante indefinidos. Eu acho que é cedo para a gente falar quem iria para um segundo turno. É claro que a gente tem os cenários mais prováveis, mas eu acho que dentro desse sistema disfuncional, canibalista que estamos, eu acho que qualquer previsão agora ela ainda é muito cedo, porque o cenário no Brasil está tão dinâmico, está tão rico, que ele está sendo alterado quase que diariamente, né? Uma delação, uma prisão, uma gravação, um telefonema, ele altera todo o sistema de jogo de poder, enfim, de definição da política brasileira. Então, acho que ainda é muito cedo. É claro que a gente tem alguns atores mais relevantes hoje, o Lula, com certeza, o Doriá e o Bolsonaro aí despontando, mas isso também não quer dizer que nada disso não possa ser desconstruído de hoje para amanhã ou fortalecido de hoje para amanhã, né? Vamos ver ainda, eu acho que temos que tomar bastante cuidado. O Lula pode ser preso, o Doriá pode surgir alguma coisa do nada, o Bolsonaro pode falar alguma coisa que seja muito errada, enfim, está tudo ainda muito indefinido, mas são esses atores que estão aí. Eu acho que é legal lembrar que desses três, do ponto de vista pessoal, eu falando, eu não acho que nenhum dos três tem um projeto para o Brasil, mas a gente já discutiu isso, né? O Brasil não está sendo discutido, não é essa discussão. Então, um plano estratégico, um desenvolvimento nacional,
objetivos estratégicos, um grande plano de desenvolvimento, nada disso está posto na mesa. Então, a gente está discutindo candidatos, ainda estamos na velha discussão de quem vai ser o rei, mas, enfim, né, em terra de cegos, quem tem olho é rei, não é isso? Enfim, teremos um novo rei, não saberemos quem, mas teremos um novo rei. Aí eu queria terminar assim os meus comentários, mas, enfim, otimismo e realismo, e chegaremos lá, não tenho dúvida que chegaremos lá. Tá certo. Eu vou deixar a palavra final para o professor, então vou fazer os meus comentários finais e deixo para o professor. Em primeiro lugar, que é o seguinte, que essa é uma edição extra do Fórum Internacional de Ideias. Né? O Fórum Internacional de Ideias se reúne para construir reflexões sobre esses últimos acontecimentos do Brasil. E eu penso que o Fórum Internacional de Ideias ele tem que ter essa agilidade, né? Não está pautado por datas, já que os acontecimentos às vezes impõem as análises, né? Que foi o que aconteceu agora. Então nós nos reunimos aqui, o Rafael acordou mais cedo do que deveria e se somou aqui, o professor também já está passando aí de meia-noite, já está Finalmente o professor alcançou a China, porque aqui é dia 18, eu acho que no Brasil também já é dia 18, já sim, é verdade. Os primeiros 18, começou no dia 17, virou para o dia 18, né? Isso é um fato positivo. São 3 brasileiros, de 3 regiões diferentes, com funções diferentes, atuações diferentes, mas todos com a mesma preocupação. Entender o que está acontecendo e encontrar caminhos para uma vida melhor para o nosso país, para o nosso povo, né, numa interação entre os povos, enfim, isso é o que temos de comum e compartilhamos. Em segundo lugar, esse cenário que a gente colocou dos atores, ele pode variar muito, mas também nós temos que considerar o tempo. Caso haja uma renúncia do Temer, caso seja convocado eleições diretas, teria que ter uma mudança na Constituição e um acordo político para isso. Então, esses personagens que a gente colocou, eles estariam aí, né, como, pelo menos os que estão mais evidentes. Claro, pode surgir um Moro, que de repente renuncia à toga e entra na política e outras coisas. Não podemos descartar isso, como o Rafael falou. Mas a questão não é analisar nomes, né? É analisar a perspectiva do Brasil. E eu acho que aqui tem algo em comum entre nós 3. Nós não abdicamos da construção desse projeto de Brasil. Independente dos personagens políticos que estejam no protagonismo, né? Do exercício de uma função política. Nós não vamos abdicar, né, da nossa obrigação como cidadão de participar da construção das reflexões e da construção do Brasil. Ponto. Tendo eleição, não tendo eleição, seja o que for, então eu acho que se a esse pensamento comum que tem aqui entre nós 3, se somar outros brasileiros, apenas onde o comum seja esse ponto, vai ser um elemento já vai ser uma sinalização para uma transformação muito grande, né? Os projetos nacionais ou os projetos pessoais vão estar em disputa, vão estar em discussão, e a gente vai estar ponderando sobre eles e, ao mesmo tempo, apontando o que precisa ser feito sobre a nossa perspectiva, porque nós já temos a capacidade da análise crítica para isso. E muitos brasileiros também já têm, só precisam juntar-se. Né? E eu acho que o Fórum Internacional de Ideias é um espaço para somar esses pensadores, essas reflexões, ou aqueles que ainda não estão pensando ou não estavam nem se dando conta disso, mas que se decidem a participar da construção de uma reflexão. Né? E é isso que lança a esperança para o nosso Brasil, né? Que existem brasileiros apaixonados por ele, ou solidários uns com outros, né? E não tem uma brasilidade maior do que a evidência de nós 3 aqui reunidos na construção dessas reflexões. Né? É isso, e eu gostaria de parabenizar especialmente ao professor Antônio, né, que eu tive o privilégio de conhecê-lo, e de estar nos informando, não só nos informando,
mas trazendo as ponderações sobre as informações direto do Brasil. Do fogo, né, onde a bomba atômica explodiu, como se dizem, e de repente ele ainda sobreviveu e está como um repórter de guerra, no meio de uma batalha, e está nos informando aqui no outro lado do mundo. Isso não é pouco e eu gostaria de te agradecer por isso. Bom, José, antes de mais nada, conversar com você e com o Rafael é um prazer e eu sempre aprendo. Aprendo com as nossas conversas, aprendo com as coisas que vocês escrevem, sabe? E aprendo mesmo, tá? Porque vocês, apesar de ter lá seu doutorado de ciência política, a sua visão é diferente da minha em vários aspectos. E aí por isso eu preciso aprender. E você, Rafael, como um jornalista na área de relações internacionais, então, que aí de fato é uma área alheia à minha, eu conheço, é claro, mas até um certo ponto, aí aprendo mesmo, tá? E não tenho vergonha nenhuma de dizer, é sempre agradável. Mas, aproveitando a deixa da fala do Zé, eu aqui diretamente da Hiroshima, Tupiniquim, já que a bomba atômica explodiu aqui, e já que a nossa relação espaço-temporal, de fato, se ele foi devidamente resolvido, estamos todos no dia 18, né? A gente encerra a conversa e, de fato, é muito bom a gente conversar. E que bom que a tecnologia nos facilita isso, né? Se tem uma coisa que eu agradeço todos os dias da tecnologia, é isso. Realmente, é engraçado, né? Se a gente pensar, isso talvez um dia qualquer a gente até converse sobre isso, mas se a gente voltasse, 5 anos no tempo, nós não conseguiríamos ter essa conversa aqui, né? Então é fantástico, é extraordinário isso. Então sempre muito bom. E vamos torcer, vamos ver agora, acompanhar as próximas horas, né? Do que vai acontecer na nossa Hiroshima Tupiniquim aqui. Se ainda vamos ter uma Nagasaki Tupiniquim, quer dizer, o problema é esse, sempre pode ter uma Nagasaki, né? Esse é o problema.